Então, boa tarde a todos e todas. Sejam bem-vindos para mais uma live do Café com Douglas. Hoje um dia muito especial, uma live muito especial, que eu consegui reunir aqui duas pessoas muito incríveis para discutir um tema muito importante nesse momento, né? Era o objetivo desde o início, era fazer essa live, acho. E hoje, finalmente, conseguimos organizar para nós debatermos um assunto que é crucial nesse momento, né? Como falado anteriormente na primeira live, né, esse espaço é para a gente debater assuntos importantes na atualidade e que muitas vezes, talvez, não são debatidos em outros canais, em outros espaços, e a gente precisa fazer essa conversa. E hoje o assunto ou são os professores durante a pandemia. Então a gente está numa pandemia ainda, desde março, por exemplo, aí nós estamos com as aulas suspensas ou remotas, agora remotas, né? E muita coisa é falada da pandemia e o professor, às vezes, não é tão debatido. Então, hoje, a ideia é falar um pouco sobre como foi e como está sendo a pandemia para os professores. Então, as nossas convidadas, né, a nossa deputada estadual, a professora Luciane Carminati, é grande pessoa, é defensora de educação, aí uma bandeira muito incrível, né? Sempre à frente dos debates e da luta dos professores, da educação pública e da qualidade, né, em defesa dos estudantes. Então, seja bem-vinda, deputada. E a nossa professora Dante, aqui de Videira, também uma história de luta muito grande, né, faz parte do SINT, é professora aqui da rede estadual, também veio dar sua contribuição para nós ouvirmos, né, quem faz a educação, de fato, falar como está, o que está acontecendo, como que está a situação. Isso é muito importante. Então, já peço para todo mundo que está chegando aí, dando seus recados para curtir, para compartilhar lá, espalhar, para que mais pessoas possam ter acesso. E deixando as perguntas, comentários, que a gente vai conversando durante a conversa aqui, durante a live. Então, para iniciar, vou passar a palavra para quem realmente importa, para fazer as suas considerações iniciais, certo? Hoje, por curiosidade, na primeira coisa que eu vi no Twitter, eu sou meio viciado no Twitter, então eu entrei no Twitter hoje, a primeira coisa que apareceu foi um vídeo de um professor dando aula no Meet, numa plataforma dessas, e uma menina, acho que não percebeu que estava o microfone ligado e acabou dizendo, cala a boca, professor. E o professor ficou constrangido, sabe? Deu um dó, assim, do cara. E essa é uma coisa que a gente é uma realidade, né? Daí eu lembrei de uns dados que eu pesquisei e falava na escola quando eu estava chateado, eu falava para os alunos, eu pegava o papel assim, dizia, agora eu vou parar a aula e vou ler para vocês. E eu falava, o professor brasileiro é o menos valorizado do mundo, é um dos menores salários do mundo, é um dos que mais fica doente no mundo. E comecei a falar um monte de coisa, porque realmente às vezes a gente precisa falar essas coisas porque a gente sofre tanto e não vê o respaldo, né? Então, hoje acabou aparecendo esse vídeo e quis trazer esses dados para cá, para iniciar a conversa com as considerações iniciais de vocês duas, né? Então, vou passar a palavra para a deputada. Boa noite, seja bem-vinda. É um prazer tê-la aqui comigo hoje. Obrigada, Douglas. Quero agradecer a oportunidade. Muito feliz de estar nesse momento conversando com vocês, né? Agradecer muito essa acolhida. Também cumprimentar a Dandi, nossa professora, guerreira, uma mulher que eu aprendi a conhecer e admirar muito pela garra, determinação, né? E também por essa energia positiva. Eu espero que a gente faça uma boa reflexão, Douglas, e que a gente consiga trazer, de fato, o olhar de quem está fazendo a educação hoje, com todos os limites, com todas as dificuldades, mas que está, apesar de não ter tido tempo, inclusive, de se preparar para esse novo momento, está buscando fazer o seu melhor, né? Então, deixo aqui já de antemão o meu abraço a todos os profissionais da educação que acreditam, que se esforçam, que se dedicam, que não se entregam, que estão com suas famílias em casa também, que tem que preparar a aula para quem
tem tecnologia para quem não tem tecnologia, para muitos alunos com enormes adversidades. Então, o meu abraço e o meu carinho aqui, e muito obrigado, Douglas, para que a gente consiga fazer um debate bem legal. Obrigado, Bom, Lu. minha vez? E boa noite, Dante. Isso. Boa noite, Douglas. Boa noite, Luciane. Quero parabenizar primeiramente o Douglas por essa live, porque como a Luciane falou, escutar aí os professores, porque aqui nós tivemos no município um debate até importante, mas o problema é que os que mais são afetados, que são os professores, que são os pais, que são os alunos, não foram chamados. Então, daí, fica tudo muito lindo e maravilhoso, né? Então, dá os parabéns aí para você, Douglas, por ter essa iniciativa de estar sempre trazendo toda semana aí assuntos importantes que devem ser discutidos de uma forma democrática, né? E que a gente não tem muitos espaços. Então, essa pandemia tem um lado ruim, mas também, em contrapartida, ela nos trouxe outras formas de nós conseguirmos conversar, chegar mais perto das pessoas, né? E as lives são isso aí. Então, todos nós fomos pegos de surpresa com essa pandemia. Foi um momento, assim, de muita tristeza. Quando eu estava me preparando, né, para essa live, eu estava lembrando do nosso último dia de aula, sabe? É de chorar, porque olhar para nossas escolas vazias, porque os 2 últimos dias, Luciane, os pais não mandaram mais os seus filhos, né? O governo anunciou num dia, no outro dia os pais já não mandaram. Por quê? Porque eles estavam preocupados com a saúde dos seus filhos. E nós, profissionais da educação, fomos para as escolas. E olhar aquela escola que era repleta de alegria, era corriam para cá, corriam para lá, você olhar para os professores é muita, muita tristeza. Eu, inclusive, falei para uma professora, ela me pediu, Dante, o que você acha? Será que nós voltamos logo? Eu disse assim, infelizmente não. Infelizmente, eu acho que nós vamos demorar, porque o que vem por aí não vai ser fácil. Mas, assim, muito obrigado aí pelo convite também, Douglas, dizer que, para mim, é uma alegria, porque a Lu é minha inspiração, eu queria ser um pouquinho, assim, do que ela é, né? Quem sabe, né? Daqui a pouco eu consigo fazer um trabalho tão bom quanto ela faz aí na Assembleia Legislativa. Ela é minha inspiração. Escutar a Luciane falar, você acredita numa outra forma de política também, né? Falando aí do lado da Luciane como deputada. Então, muito obrigada aí, tomara que tenhamos uma boa conversa. O pessoal está chegando por aí, muito obrigada aí vocês que estão sintonizados conosco. Show de bola, Dante, é isso aí mesmo. E já aproveitando que tu trouxe aí do último dia de aula presencial ali com os alunos, também foi uma loucura. Acho que aquele último dia digamos que é a síntese do que aconteceu mesmo, que está acontecendo, que foi de uma hora para outra, assim, um dia 360 nas nossas vidas, assim, que foi uma loucura mesmo, né? De repente, tudo que era antes acabou, né? Deixou de existir. E trazendo isso, a primeira pergunta é de como, né, que chegou essa informação, assim, né? Passando aí pela deputada e pela Dante, quando chegou a informação de que nós estávamos sob uma pandemia, como que isso recaiu sobre os professores, né? Aí vejo a Luciane como a deputada representante dos professores lá na LESC, né? E a Dange aí fazendo parte do sindicato, né? Do Sint. Como que isso chegou no início? Essa informação chegou, a organização das aulas na sequência, como que isso aconteceu, né, no princípio mesmo, né? Posso falar, Dante? Uhum. Tu queres falar? Tanto faz. Uhum. Bom, então eu estava aqui enquanto vocês iam falando do começo, eu lembrei da segunda-feira à noite, quando eu recebi a informação, eu estava me preparando para a viagem, estava com a mala pronta. Eu sou de Chapecó, então eu vou toda a segunda para Florianópolis e fico até na quinta, né? Eu estava com a mala pronta, já indo para o aeroporto, e eu recebo uma ligação da Assembleia Legislativa dizendo, olha, amanhã provavelmente não terá sessão, porque tem um decreto do governador, né, determinando calamidade pública em função do Covid. Eu fiquei um pouco assustada, sem entender muito bem, eu acho que todo mundo passou por isso, né, mas aí eu resolvi não ir,
para Florianópolis e comecei a tentar entender aquele momento, né? A Assembleia a primeira semana ficou sem sessão, já na segunda nós já começamos, então, com as sessões virtuais, né? E eu agora olho para uma coisa, Dandy e Douglas, aqui, que às vezes eu acho que o fato de a gente ter uma sintonia muito fina com o chão da escola, mesmo eu não estando na escola, né? Mas eu tenho uma sintonia muito fina, eu falo com professores todos os dias, de diferentes lugares, e olha, se eu mostrar para vocês as mensagens que eu tenho para responder todo dia e hoje, de professores, deputada, faz vídeo sobre o concurso 2017, queremos tua ajuda, deputada, sobre os nossos casos da educação especial do concurso, deputada, você já olhou aquela situação dos kits de alimentação que estão uma vergonha, deputada, eu li os teus projetos da tecnologia, maravilhosos, como é que a gente pode... Então, assim, é muita sintonia. Então, vocês não acreditam, mas assim, a minha primeira preocupação, ela foi com o emprego dos professores. Foi a coisa assim que me veio na hora. Meu Deus do céu, os ACTs. Aquilo começou a me deixar meio zonza, porque eu fiquei imaginando, eu conheço o governo, né? Eu sei que governos estão sempre de olho em reduzir para fazer caixa, reduzir para fazer caixa. Não importa se isso sobra para uma família, se sobra para educadores, para enfermeiros, para quem sobra. Vamos reduzir despesa, essa é a fala, né? Quando eu vi aquilo, eu fui a primeira deputada que apresentou o projeto de lei dos ACTs para não demitir. E aí eu pensei, bom, mas eu vou apresentar isso aqui e não vai passar, né? Porque vão dizer que isso aí não é projeto de origem parlamentar. Mas aí eu liguei para os deputados, para vários que eu imaginava que podiam influenciar na votação. E eu consegui sensibilizá-los por conta de mais de 20 mil ACTs no Estado. Essa foi a minha primeira tarefa, que eu tenho, assim, muito orgulho em dizer que a gente conquistou isso, porque eu acho que a situação está muito dura, e eu fico imaginando hoje, se a gente tivesse esses profissionais sem contratos, né? O que seria a vida de uma boa parcela de educadores? Então, isso foi para mim o começo da pandemia, Douglas, sabe? O começo foi isso, foi, meu Deus, vamos garantir os empregos. Depois veio toda essa questão. Quando foi anunciado o ensino remoto, eu me posicionei contra, né? Acho que todos aqui acompanham. Por que eu me posicionei contra? Porque eu conheço as escolas, eu sei quem tem estrutura de tecnologia. Eu sei quantos alunos tem, não em percentuais, mas do ponto de vista estrutural, a gente sabe a precariedade das escolas da rede estadual, a precariedade das famílias de ter tecnologia adequada, não é só ter o computador, é ter internet em banda larga, né, de boa qualidade, é ter um equipamento que baixa os materiais. E aí começou, bom, eu quero resumir dizendo aqui para vocês que eu até brinquei esses dias numa live da cultura, né, porque eu estou ligada também muito fortemente à cultura, e eu brinquei com o pessoal da cultura e disse, olha, eu estou terminando o meu 4º caderno de memória do Covid, que tem aqui tudo, tem projetos de lei, tem anotações, tem ligações, tem articulações, tem estudos, tem tudo. Eu disse para eles, isso aqui dá um bom projeto de memória do Covid, a partir de uma parlamentar, para dizer o seguinte, o quanto a gente produziu, né? E eu terminaria aqui essa primeira etapa, Douglas, dizendo o seguinte, quem inventou esse negócio de teletrabalho e disse que é melhor trabalhar em casa é uma grande mentira, tá? Porque não tem dia e não tem horário, é uma exploração total. Então, acho que a gente vai sair com muitas lições desse momento. Pode ir, Dante. Então, Douglas, assim, para nós, professores, também foi de uma hora para outra, né? Como todo mundo, como eu falei antes, e também tinha essa angústia da Luciane. Por quê? Porque o que mais nos afeta é o trabalho, e nós conhecemos o governo, né? Que de todas as formas quer cortar. Então, muitos professores, quando veio que ia ser suspenso essas aulas, o pessoal já se preocupava, e o nosso pagamento, como que vem? E aqui eu quero ressaltar que tem muita gente que diz assim, professor está preocupado só com o dinheiro. Nós estamos preocupados porque nós temos família, né?
Muita gente depende de nós. Na minha casa, eu sou a que comanda a casa, então depende de mim. Então não tem como a gente não pensar na questão salarial, né? Mas também nessa questão que nós não sabíamos o que viria pela frente. Nós somos contra a educação à distância, né? Como diz a Luciana, no primeiro momento, totalmente contra. Ainda temos muitas coisas aí para rever que não está funcionando, né? Que depois, mais para frente, acho que o Douglas vai comentar sobre isso. E daí eu enfatizo mais essa questão. Mas também sobre isso, de como que nós iríamos administrar tudo isso, né? Então, os primeiros 15 dias nós sabíamos que era férias, né? As férias de julho, que nós só recebemos uma semana, mas devido à pandemia, né? Seriam 2, e bem no fim não foi, porque daí o governo já vem, goela abaixo, né? Falar bem no ditado bem popular, goela abaixo, mandou aí fazer curso, porque eles já tinham tudo preparado, né? Então, todo mundo se surpreendeu aqui, os pais do município diziam, meu Deus, mas como que o Estado estava preparado? O Estado não estava preparado para a pandemia, ele estava preparado com toda, né? Depois a Luciane, ela tem mais conhecimento disso, mas o Estado já estava preparado para colocar toda essa plataforma, eles já tinham tudo, porque não é assim do dia para a noite para você fazer tudo isso, como o Estado foi rápido, né? E daí também vem aí as nossas preocupações, além disso, né? Além de você estar aí se preocupando com a saúde das pessoas, dos seus entes, né? Das pessoas que convivem, você ainda tem essa preocupação de estar ali fazendo curso. Muitos professores não entendiam nada de internet e tiveram que dar seu jeito. Tem ainda professores, tá, que não conseguem ainda lidar direito com a internet. Então, esse primeiro momento aí foi bem, bem aterrorizante, porque nós não sabíamos a que tudo isso veio, né? E a gente tem um receio em relação à educação à distância. Mas também, como eu falei antes, o lado bom é o quê? Quem era defensor da educação em casa está percebendo, porque os pais estão percebendo como é ruim essa questão deles ensinarem. Não é bem assim, né? O professor tem toda uma preparação. Então, as famílias fazer o ensino domiciliar aí, que foi cogitado muito, vem aí por água abaixo também, né? Então, vou depois enfatizar mais essa questão aí dos professores, depois o Douglas vem com mais perguntas, senão eu me adianto, né, Douglas? Mas, então, assim, para nós professores não foi nada fácil, e tenho certeza que para os pais foi pior ainda, porque nós falamos muito de nós professores, mas imaginem os pais aí como que foi, né? Além de ter todos os seus filhos em casa, além de ter que ensinar, além da comida, né? Que a Luciane falou antes do kit, muitas crianças se alimentavam na escola, essa preocupação nossa também, enquanto professores, enquanto direção, né, enquanto toda a equipe, a gente pensava, porque nós temos aquelas famílias, né, Luciane, mais carentes, e a gente dizia, meu Deus, e a família de fulano de tal lá, gente, como que estão se virando, né? Então, até os professores ajudavam aí nos grupos para fazer doação e levar comida para essas crianças. Então, a preocupação são em vários aspectos. Então, é isso aí. Muito bem, já aproveitando, já entrando, continuando nesse assunto, de quando chegou os debates que foram feitos, será que foram feitos com toda a comunidade, né, de como seria feita a educação a partir desse momento, e os debates também na LESC, tanto eu sinto também fazendo, sobre os planejamentos, planilhas que foram sendo pedidas pela Secretaria de Educação, se foi dado foi feita alguma conversa sobre algum equipamento, né, para os professores. A gente muitas vezes fala dos alunos que não têm internet, os alunos que não têm computador, mas às vezes também tem professores que não possuem acesso ao computador. Se foi discutida essa questão também, né, de fornecer algum tipo de ajuda, de aparato aos professores nesse sentido. E também a questão fazer uma pergunta gigante sobre as aulas online, né, pelo Meet ou por outras plataformas que foram oferecidas, né.
Eu não sei se no estado foi comprado alguma plataforma, foi assinado, ou está sendo usada do Google também, como é no município. Como que está sendo essa relação nas aulas pelo Meet? Como que os professores se sentem com isso? Depois posso dar o meu relato, que eu sou professor. Então, envolve tudo também, o atendimento aos alunos em outros horários, como a deputada já colocou antes, né? Então, o papo nesse sentido, uma questão nesse sentido, né? E como que chegou a discussão inicial para o planejamento, se foram ouvidos os professores, se a carga de trabalho agora aumentou com novas planilhas, com novos planejamentos, com novos lugares para preencher, com novas coisas para serem colocadas, e se foi dado algum equipamento, algum suporte para os professores poder desempenhar seu trabalho em casa também. Então, passo a palavra para a Luciane de novo, e depois a Dandi termina a cuia. Então, deixa eu começar aqui pelas aulas online. Eu quero dizer que eu não tenho nenhum problema em valorizar a tecnologia. Eu acho que a tecnologia está presente em tudo. O nosso carro é resultado da tecnologia, né? O notebook é tecnologia, o celular é tecnologia, a enxada, ela é a primeira tecnologia, ela é rudimentar, mas ela é uma tecnologia, a ceifadeira é uma tecnologia, são todas ferramentas. Agora, o que nós não podemos aqui imaginar é que a ferramenta anda sozinha, né? Ou seja, a enxada não funciona sozinha, o notebook não funciona sozinho, né? Todas essas ferramentas que eu falei dependem da mediação humana. E é justamente aí que tem a minha crítica quando eu analiso, por exemplo, o papel do Estado. Vamos lembrar que em 2015, né, Dandi, o secretário de Estado, na época, acabou com os centros de informática. E eu tenho uma frase que eu sempre digo que é bem simplória, assim, Douglas, mas que eu acho que serve para exemplificar. Você não tira algo sem pôr algo melhor no lugar. Eu sou dessa tese. Quando se discute política pública, quer tirar o centro de informática? Beleza, o que tu vai pôr no lugar? Essa é a primeira pergunta. Se não, deixa o que tem. Porque é pouco, mas tem. Então, o que o Estado fez, e a gente fez muita denúncia, e nós reclamamos, e exigimos, e fizemos audiências, e tudo bateu na trave, porque o Estado botou na cabeça que os equipamentos, de fato, estavam sucateados, então tira tudo, né? Eu visitei muitas escolas que o centro de informática estava chaveado, antes da pandemia, né? Chaveado por anos e anos, e lá os equipamentos, e aí caixas e caixas de ar-condicionados, climatizadores, porque se você instalasse o climatizador, caía a energia da escola inteira. Então, quer dizer, umas coisas meio doidas, quer dizer, você não lida com a tecnologia, e você está numa instituição de ensino, que tem que saber usar a tecnologia. Então, a primeira coisa que eu quero dizer é que eu não sou contra a tecnologia. O problema é que ela não veio, ela não capacitou os professores, e ela está inacessível, esta é a palavra adequada, inacessível aos alunos. Porque o que eu penso numa escola que garante a tecnologia? Eu, inclusive, fiz um projeto de lei, apresentei na LESC 3 projetos de lei, já aqui respondendo, né, a pergunta dos equipamentos. Um projeto de lei, todo o equipamento recolhido de tecnologia da informação, seja iPhone, notebook, computador, tudo, ele seja destinado às escolas da rede pública estadual. Sejam recolhidos por delegados, por policiais rodoviários, polícia civil, enfim, onde for, vai para a rede estadual, claro que com controle e tudo mais, ok. Segundo projeto de lei, que o Estado abra linha de crédito subsidiado para o professor ter o seu notebook. Por quê? Porque o professor também tem que ter o seu equipamento, é equipamento de trabalho, né? Ele não dá para depender só da escola, ele tem que ter o seu porque ele leva para casa, porque em casa ele prepara uma aula, ele faz uma pesquisa, mas também é justo que o Estado ajude a financiar, porque se o Estado ajuda a financiar, por exemplo, um trator para o agricultor, que é a sua ferramenta de trabalho, por que para o professor não financia o notebook? Que também pode ser a sua ferramenta de trabalho. Então, eu apresentei esse projeto de lei, pegou muito bem na LESC, eu vi vários deputados,
inclusive que não entendem nada de educação, aqui, desculpe a palavra, mas elogiando e dizendo, opa, até que enfim, porque os meus agricultores lá, deputada, que eu defendo, eu já abri linha de crédito para eles comprar a máquina deles. Eu disse, beleza, então ajude a gente a aprovar. E outros deputados também enalteceram a importância de ter a tecnologia. E o terceiro projeto que eu apresentei, aí é o papel do Estado, é garantir em 4 anos que todos os alunos tenham notebook, todos. Nós fizemos uma conta disso. No Estado, eu estou falando na rede estadual porque é onde eu posso legislar, né? Na rede estadual, nós temos 500 mil alunos. Se você fizer uma conta básica, né? Segundo algumas empresas que a gente consultou fazendo orçamento, eles fizeram a seguinte análise: bom, como se trata de uma grande quantidade, o preço cai se você comprar em grande quantidade. Então, deputada, pode ser que você chegue a R$ 1.300 no notebook, 1.200. Vai ser pregão, baixa custo, né? E aí você faz a conta com esse dinheiro, se você dividir 150 milhões a cada ano, em 4 anos você atinge todos. Lembrando que muitos alunos também não precisam, né? Que já teriam também em casa, então você tem uma diminuição aí. É possível? É. Agora, vamos imaginar que todos os professores, e além disso, nesse projeto, nós também garantimos que a escola tem que ter o número suficiente de equipamento de informática e internet de qualidade para o professor. Então, você combina, em casa o professor tem o seu notebook, né, com crédito subsidiado, na escola, que é o local de trabalho, tem que ter o equipamento, né, a serviço do professor, e o aluno tem o seu. Então, veja bem, mas isso tudo não é suficiente, porque aí vem outra parte. Sim, como usar, então? Essa é outra pergunta. E aí é que vem um processo todo de capacitação que eu acho que o Estado precisaria começar logo, né? Bom, além disso, o que eu posso dizer aqui, Douglas e Dandi? Eu acho que se a gente quiser se enganar, né? E eu posso falar isso porque, como eu sou autoridade, eu posso falar e ninguém pode dizer, meu Deus do céu, eu vou processar. Pode processar, mas eu vou continuar dizendo. É uma hipocrisia quando as pessoas dizem que este ano vai se cumprir as 800 horas e terá a mesma aprendizagem dos anos anteriores. Eu não quero me enganar e não quero enganar ninguém. Eu tenho um filho de 7 anos que está em casa, eu acompanho, né? Quer dizer, as crianças não ficam 4 horas da atividade escolar, 4 horas estudando. Não existe isso. Mesmo que tenha um pai ou uma mãe do lado, não vão fazer e não farão com a mesma qualidade. Então, para mim, tem uma grande interrogação, que eu estou muito angustiada com isso. E acho que a gente tem que ter um pouco mais de habilidade, de diálogo e tranquilidade para lidar com isso. Este ano, nem em Videira, nem em Chapecó, nem em São Paulo, nem em qualquer lugar do mundo, não dá para pegar a mesma régua e medir a aprendizagem como a gente media antes. Isso é uma hipocrisia. É desumano com o professor e desumano com os alunos. Então, o grande debate que a gente precisa fazer com tranquilidade é como é que a gente lida com esse ano do ponto de vista da aprendizagem. Eu sou muito mais da tese, Dandi, de emendar no ano que vem, tá? E vamos continuar daquilo que é possível. Vamos acabar com essa linha divisória, que é uma linha imaginária e que ela pode ser modificada, de que, bom, dezembro termina o ano, fevereiro começa outro ano e aí tu zera tudo. Então, quem não atingiu a meta reprova e quem está bem vai para frente. O que é isso? Esse ano é diferente. Então, a gente precisa dialogar para chegar num bom termo, combinando, discutindo com educadores, com os pais e com os estudantes também, como é que a gente lida com esse momento de pandemia, né? Eu quero terminar dizendo que, de tudo que foi falado aqui, a primeira reunião que eu fui chamada, já faz um bom tempo, com o Ministério Público, Tribunal de Contas, Secretaria de Educação, Undime, todas as entidades e instituições, para discutir o retorno às aulas, a primeira pauta, Douglas, que eu levantei vocês estão se dando conta da quantidade de relatórios que está se exigindo para os professores? Porque eu recebi muita reclamação.
E eu gosto de ter as coisas assim concretas. Aí eu pedi para minha assessoria falar com professores e pedir para eles listar quantos documentos, relatórios e planos e atividades precisa entregar. Deu 2 folhas cheias. E eu fiquei assustada. Eu disse, meu Deus, vamos acabar com essa burocracia e vamos se preocupar com a vida das pessoas. Para que tanta burocracia? E cobrei isso publicamente do secretário, e ele, para minha surpresa, ele e a equipe da secretaria, naquela época, disse o seguinte, a gente está se dando conta disso, deputada, já recebemos muitas reclamações, e, de fato, a gente precisa rever. Bom, eu paro até aí. O resto, a Dandi pode contar se melhorou, se não melhorou, se continua igual, porque a gente tem cobrado muito isso. Antes de passar para a Dandi, só trazer um comentário do professor Adriano. Um abraço, professor. Hoje à tarde a gente estava conversando um pouco, não pegou inteiro aqui o comentário, depois dá para a gente ver mais com calma, mas só para ler rapidão, né? Vem se tornando hegemônico o discurso oficial de que a aprendizagem dos estudantes de todos os níveis será garantida, que será mantida a qualidade da educação. Entretanto, estudantes e docentes que vivem o dia a dia da sala de aula têm uma avaliação muito diferente daquela amplamente divulgada por gestores de escolas públicas e particulares. A quem caberá a iniciativa de uma discussão séria, sensata e comprometida com os problemas financeiros. Eu não consigo mais ler o resto, mas trazendo o que nós conversamos hoje à tarde, é bem isso que a deputada falou agora, né? Essa conversa de que vai ser garantida, de que vai, isso não existe, isso é uma ilusão, né? Então, o professor Adriano tinha essa questão hoje à tarde, a deputada já deu uma pincelada, né? E agora passo aqui para a Dandi concluir também com suas ideias, Dandi. Então, em primeiro lugar, dizer assim que é por isso que a minha inspiração é a Luciane. Olha os projetos dela. Se todos os projetos que a Luciane, né, fizesse, o governo acatasse, gente, a educação de Santa Catarina seria outra, né? É o nosso sonho, a nossa utopia, né? Reforçar aqui a questão, não vou me deter muito, mas reforçar a questão da informática, né? O governo destruiu as nossas salas de informática, deu a conta para os nossos professores que ficaram desempregados, né, de informática, fazia um trabalho muito importante na escola. Eu, como alfabetizadora, professora do primeiro ano, os meus alunos que nunca viram um computador, nunca pegaram no mouse, aprendiam desde pegar no mouse, né? Hoje eu tenho uma neta, e ela vai lá, ó, né, porque a gente não tem esse tempo em casa, né, Luciane, tem filho, a gente vai, é uma correria que tem coisa que é só na escola que se ensina, né? Com a paciência da professora, né? Então, é bem complicada essa questão aí. Também, sempre falei, inclusive nos grupos dos professores, né? Sobre essa questão. O governo, primeiramente, tinha que disponibilizar material, né? Computadores para os alunos, para os estudantes e para os professores. Tem professor que não tem, né? Ah, mas como que o professor não tem? Não tem porque tem outras prioridades, certo? Né? Vivemos lutando aí pelo nosso piso, pelo nosso aumento, agora, abrindo um parênteses, né, congelado até dezembro de 2021, nós já não tínhamos aumento, já faz um tempo, né, estávamos lutando aí só para o reajuste aí do piso que ele não nos deu, né? Mas, enfim, agora não é a hora da questão salarial, mas reforçar que tem muitos entraves aí que faz com que o professor tenha autoridade, certo? Então, se o governo fizesse políticas públicas para essa questão aí, então nós não teríamos tantos que não têm acesso, sem falar a internet, tem que disponibilizar a internet. Nossos alunos não têm. Daí eu vejo, e eu também de vez em quando, né, a gente julga as pessoas, a gente diz, para fazer atividade não tem internet, mas para fazer uma postagem no Facebook, para mandar uma mensagem no WhatsApp, mas também tem aí os pacotes que de vez em quando facilita, né? Mas agora abrir um vídeo, não é possível. Eu, por exemplo, as minhas aulas, né, agora eu estou licenciada, mas eu tinha vídeos, como que vai abrir, né? Vão todos os dados móveis e tem vezes que nem abre, né? Então, essa questão da internet e dos computadores seria essencial. Daí, sim, nós
poderíamos, Luciane, ter um pouquinho de aprendizagem, entende? Porque eu vejo um diferencial assim. Os meus alunos que me acompanhavam pelas aulas online, eles têm aprendizagem, eles aprendem não tanto quanto, mas eu consigo fazer um trabalho com eles e uma interação. Assim, até, como que eu vou dizer para vocês? Eu era totalmente contra. Quando eu comecei a fazer essas aulas, ela é interessante, ela é legal. Só que daí, a consciência da gente. E aqueles meus 7 alunos, né, de 22, eu tenho 7 que não têm acesso à internet. Eu tenho 2 dessas 7 que nem o WhatsApp a mãe tem, né? E são as mais fracas. Então, como que eu vou conseguir recuperar essas crianças? Não tem como, né? Agora, se o governo disponibilizasse, daí nós poderíamos exigir dos pais que as crianças participassem. Outra questão aí que a Luciane comentou ali sobre os alunos ficarem 4 horas na frente do computador. Eu tenho mãe que me disse assim, Dandi, meu filho tem sono quando você dá aula pelo Meet. Ele não consegue assistir, não consegue acompanhar, né? E eu tenho 2 experiências. Então, eu fazia aula semanal, eu não fazia todos os dias, dava atividade, tirava dúvidas, e tentava não fazer cansativo. Por quê? Porque o professor também tem que ter essa noção. A minha criança também está passando por tudo que nós estamos passando. E ela ainda é uma criança. Ela não entende como nós entendemos as coisas. Então, eu tenho que ter a minha preparação, as minhas aulas têm que ser diferenciadas para elas. Né? Tem esse porém aí também. E daí eu vejo escolas particulares, Luciane, aqui em Videira, que tem aula todo dia, ou municipais aqui na região, e os pais me mandam mensagem, até de caçador eu recebo mensagem, viu, olha, aqui tá assim, mas pode isso? Porque os pais estão abismados de como está sendo tratada essa educação, né, em tempo de pandemia. Então, assim, também a gente tem que ter essa sensibilidade de que as nossas crianças, nós não precisamos torturar eles, né? A gente tem que... Agora, o Estado aí está deu uma autonomia que, de vez em quando, as escolas têm autonomia para dar, sabe, uma descansada, fazer uma atividade diferente. Por quê? Um pouco também resolve essa questão aí que a Luciane andou conversando, procurou secretário, né? Mas a questão da cobrança, nossa, não mudou muita coisa, gente. E aqui eu quero reforçar, e aqui em Videira também acontece casos de assédios, de direção que assedia professor, que exige, antes lá no professor online, era um tipo, agora tem que deixar planejamento, né? Não sou errada, não falo de fazer o planejamento, mas aí você faz o planejamento, você tem que digitar lá, para daí você colocar lá na plataforma. Agora, tem escola aqui que exige o planejamento anual, gente. Metade do ano, o professor tem que digitar o planejamento anual para postar lá no professor online. O que é isso? Tem professor, Luciane, também que me liga, me manda mensagem pelo WhatsApp, chorando. Diretor, diretora, que exige que o professor vai gravar aula na sala, na escola, sendo que tem pessoa idosa em casa, né, que é doente, pode contrair a doença, entende? Então, assim, a questão do assédio e da parte de diretores é também bem complicada essa questão. Então, eu vejo assim, em contrapartida, também tem aquelas escolas onde os professores conseguem fazer um trabalho mais democrático. Não é puxando o saco da minha diretora, né? Mas, assim, lá no Esther Crema, a gente consegue fazer uma discussão. Você pode, você não pode. Essa semana a professora ficou com o filho lá que é bebezinho doente. Não, então essa semana você não manda atividade, deixa que outro professor. Gente, isso aí é humanizar a educação, tá? E daí a gente bate muito nos nossos governos, mas daí a gente vê uma professora, um professor que era nosso colega de sala dos professores, até outro dia, assumir uma direção e fazer tortura com o professor, né? Então, isso aí é bem complicado,
complicadas essas questões. Então, muita burocracia, tá, Douglas? Muita burocracia. Toda semana vinha alguma coisa diferente. Toda semana. Agora deu uma parada, né? Inventava uma coisa. Você tem que colocar lá na BNCC, tem que colocar tudo bem certinho. Gente, eu tive que redefinir tudo o que eu ia fazer esse ano. Não dá. Tem coisa no meu planejamento que eu preciso estar em contato com o meu aluno. Então, não dá para mim trabalhar. Como diz a Luciane, vamos dar uma continuidade no que vem? Vamos ver. Os pais perguntam, né? Daí manda lá, tem professor que também manda um monte de coisa. O pai e a mãe não conseguem, não sabem ler e escrever. Como que ela vai ajudar essa criança? Nós temos lá na nossa escola um caso desses, de uma criança que é cuidada pela avó, que não sabe ler, não sabe escrever. A mãe tem uma doença, né, que ficou cega por causa da diabetes, não consegue ajudar a criança, e a família estava ficando doida. Gente, o que nós temos que fazer? Vó, eu também ajudo, sabe, Lu? Quando eu estava trabalhando, agora estou licenciada, mas eu ia lá ajudar a entregar o material. Porque também, para conversar com os pais, acalmar, porque eles precisam desse apoio também dos professores. E eu ia de livre e espontânea vontade. Tem professor que está sendo obrigado a ir para a escola, gente. Isso não pode, né? Eu fui fazer um trabalho voluntário, porque sempre sou da PP, sou do Conselho Deliberativo, então isso aí faz parte tá no sangue, né, da gente ir fazer esse trabalho. Mas nós temos que, na educação também, nós, enquanto professores, enquanto gestores, também ser mais humanos, porque daí nós falarmos mal só do governo e fazermos pior do que o governo não adianta. Mas, assim, os professores estão, Douglas, você também é professor, sabe, né? Nós estamos estressados, ansiosos, né? Porque lidar com toda essa doença, tem pessoas que já foram contaminadas, né? Lidar com essa doença, lidar com a escola, que muitas vezes não tem conversa, com os pais, com os alunos, ser dona de casa também, que a gente, né? Ser mãe, né? Quem tem professoras que têm filhos também, tá muito complicado. E melhorou um pouquinho depois que, né, a Luciane, de tanta reclamação, foi para a secretaria, conversou, deu uma melhorada, mas não totalmente, porque aí também a gente sabe que 100% não vai ser, né? Outra questão, só para mim terminar, Douglas, é a questão assim, ó, eu faço o meu planejamento, né, eu dou minha aula, e daí aquela criança, né, olha para o professor tem que fazer 2, 3 tipos de planejamento, porque ele faz para o aluno que acompanha as aulas online, ele tem que fazer para o aluno que não tem internet. Então, por exemplo, eu tenho um assunto que é um vídeo, que vai explicar lá sobre os animais. Como que vai chegar essa explicação para o meu aluno que não tem acesso à internet? Sabe o que eu fazia? Eu digitava, a Dandara, né, que ela é minha assessora ali, ela tem que digitar para mim enviar impresso para essa criança. Só que essa criança não vai ter explicação. Como que ela vai aprender? Então, vamos falar sério, né? A aprendizagem esse ano, gente, não tem como, não dá. Isso aí, Douglas. Muito bem, parabéns pelas palavras, Dandy e Lu, muito legal. Pegando dois pontos, né, o que a Lu falou antes, da tecnologia, da importância da tecnologia, né, meus colegas de escola sabem, eu sempre fui um defensor da tecnologia na escola, né, quando fazia um debate, vamos liberar o celular ou não, eu era o voto vencido, mas eu defendia. Aí hoje a gente vê assim, se na época a gente tivesse feito essa conversa, feito um trabalho de conscientização, aos poucos e trabalhando, provavelmente hoje a gente não estaria sofrendo, nós professores, sofrendo tanto com esse tipo de educação. Então, quanto mais a gente deixa para depois o debate, a conversa, pior fica, vai acumulando. Então, é importante a tecnologia, com certeza, mas do jeito que está agora, está do jeito que está atrapalhando, né? Isso também é válido. E o de que a Dante traz da humanização, né? Nós, como professores, temos essa preocupação. É diferente nós, né? Quando a gente vai planejar uma aula, não é simplesmente pegar uma atividade e escrever. A gente pensa em cada cidadãozinho lá que vai receber a atividade, do jeito que ele vai receber a atividade,
prepara da melhor forma para que ele possa entender. E isso traz uma angústia enorme, porque a gente não tem mais isso. Na sala de aula, a gente passa a explicação, a gente consegue olhar para cada um e ver no olhar do aluno, na feição, se ele está entendendo o que está acontecendo, a gente volta, a gente explica de novo, a gente senta do lado, mas agora a gente não tem mais esse controle. E isso dá uma angústia muito grande, porque a gente se sente impotente, a palavra, né? Porque a gente não consegue atingir os estudantes, conversar com eles da maneira que a gente gostaria. Muito pior é aquele que a gente manda atividade escrita, que não tem acesso ao nosso vídeo, que a gente, no meu caso, faço vídeos ou áudios semanais para os meus alunos, né? E aquele estudante que não tem acesso ao vídeo e ao áudio, daí vai digitar atividade e fica pensando o que esse cara vai entender, né? Não vai entender, né? Porque daí a gente tenta escrever de um jeito que como se fosse uma conversa, para ele tentar ver ali nas palavras uma questão mais próxima. Então é uma coisa muito angustiante. Até semana passada eu fiz uma aula pelo Meet com o 9º ano. A aula ia começar às 1:45. 1:30 estava tremendo aqui na frente do computador, sabe? Dessa necessidade, dessa saudade que a gente tem de estar com eles, só chegando perto da hora de estar perto deles, começou a dar um negócio, sabe? De tanto que a gente sente falta disso. E isso está atrapalhando, né, o nosso trabalho. Então, são questões muito importantes para se trazer. Antes de continuar, eu queria mandar um abraço agora aqui para meus colegas do mestrado que estão assistindo aqui, o Adriano, a Daia, a Letícia, o Jordão, muito obrigado. Os meus colegas professores também que estão assistindo, atenderam ao pedido e vieram assistir, a Ju, o Vande, a Josi, a Jane, o Adriano também estão assistindo, e todos que estão assistindo e todas que estão assistindo, muito obrigado pela presença. Os meus alunos, né, vou botar aqui um deles, o Wesley, aqui, que está assistindo aqui a nossa live, um abraço para o Wesley, torce para o Flamengo, mas vou dar uma chance para ele. Tem a Tainara também, a Rosângela, a Maria, estão todos aqui assistindo, obrigado pela presença, saudades de todos vocês. E então, só agradecer pela presença de todos, e vou botar de novo aqui o comentário da Flávia, falando sobre as PLs que a Lu apresenta, e da importância de ter um professor e professoras no legislativo, né, para trazer de novo a discussão dos ACTs. A gente tem que fazer de novo esse debate, né. Eu, como ACT, né, quando surgiu ali, a primeira coisa foi o medo de perder o emprego, né, só quem sabe o que é isso, né. E quando começou, de repente veio a lei da Lua, a gente ficou assim um pouco mais aliviado, mesmo que seja estadual, não vindo para o nosso lado da rede municipal, pelo menos já é uma lei maior, já dá uma leve segurança. Mas mesmo assim a gente começou a ver alguns burburinhos e que iam ser despedidos das CTs, cidades vizinhas a nossa aqui começaram a despedir, Fraiburgo teve um caso muito complicado, então a gente ficou preocupado, né? Então, eu queria até passar a palavra para a Lu e para a Dante para falar sobre essa lei especificamente e como que ela chegou dos municípios, né, essa aplicabilidade dos municípios também, né? Como que foi essa questão? Então, tem muitos depoimentos, assim, eu não sei se eu vou conseguir dar conta de lembrar para ilustrar todos, mas tem depoimentos do tipo assim, deputada, essa lei vale para os municípios também? Pelo amor de Deus, tem que valer para os municípios. E aí eu tinha que dar a triste notícia que eu não posso legislar sobre matérias de âmbito municipal. E que vocês precisam, então, ter vereadores, vereadoras que defendam a educação, e vocês precisam se juntar a eles, fazer o debate com eles, para que eles apresentem as leis na Câmara Municipal. Mas, deputada, você ajuda a gente nisso? Ajudamos. Então, nós ajudamos em vários municípios. A nossa assessoria olhava a legislação local, fazia um estudo e dizia, olha, vocês têm que apresentar um projeto alterando tal artigo, tal inciso, tal parágrafo, e fazer o debate e buscar apoio. E tem depoimentos, assim, diferentes, de onde nós não conseguimos ter vereadores para fazer a defesa, olha só, ninguém se habilitou a fazer a defesa. Outros casos, vereadores que receberam da Procuradoria da Câmara, né,
uma orientação que esse tipo de conteúdo deveria vir do executivo. Aí eles me diziam, mas como que tu fez? E não veio do executivo. Eu disse, meu querido, isso é uma decisão política do parlamento, porque nós estamos vivendo pandemia. Pandemia é atípico, não está escrito em lugar nenhum, nem na Constituição, que a gente ia saber lidar com isso. Então, em alguns lugares, a gente conseguiu avançar nessa compreensão. Em outros lugares, teve vereadores de partidos de direita que pediram vídeos para mim gravar, para defender, para eles poderem fazer o debate, né? Umas coisas bem esdrúxulas. Em outros lugares, nós conseguimos barrar, né? Teve um caso aqui bem pertinho de Chapecó, cidade de Nova Erechim. Eles pegaram toda a fundamentação da nossa lei, quando o prefeito mandou, pedindo autorização para demitir os ACTs, eles foram para cima, os vereadores de diferentes partidos, né, mas vários que eram do nosso vínculo, e conseguiram barrar a decisão do prefeito. Então, Douglas, teve muitos movimentos. Agora, eu tenho uma certeza, nas câmaras de vereadores, que nós temos professores legislando, muda o debate, muda, porque daí não é só a condição de fazer a defesa, de entender, é mais do que isso, é conseguir articular pessoas, é colocar professores, pais, para falar com aquele vereador que é contra. Então, cria um movimento diferente. E isso abre a seguinte questão para os nossos, para a sociedade como um todo, né? E para os educadores também. A importância que tem a gente cuidar da política. Porque tem gente que às vezes eu escuto, e mesmo dando de professor eu escuto isso, dizendo, não vamos falar de política. Mas como que não? Como que não? A gente tem que falar de política sim, porque a política decide pela nossa vida, né? Ou pela nossa morte. Então a gente pode não gostar da política, odiar os políticos, tá no teu direito de fazer isso. Mas queira você ou não, vou lembrar aqui do poema do Bertolt Brecht, né? Queira você ou não, né, o preço do feijão depende de decisão política. Então, está na hora da gente se acordar que esse ano tem eleição. E a gente precisa ter professores na Câmara de Vereadores, a gente precisa ter gente lá que discute educação, mas não é qualquer professor, é ter gente que tem o chão da escola, que tem coragem, né, que tem entendimento. E eu quero muito que se elejam muitos professores, porque aí muitos projetos que eu consigo fazer lá na Assembleia, eu consigo fazer junto com os vereadores. Pensa que rede legal a gente conseguiria construir, né, se no âmbito do Estado a gente tivesse isso. E para terminar, eu vou trazer aqui a mensagem de um professor que me mandou, e que aquele dia, quando eu recebi, assim, sabe, eu acho que vocês recebem de alunos isso muito, né? Mas eu recebo de professores, de pais, de alunos, mas quando eu recebi daquele professor, eu baquei, assim, sabe? Quando tu para tudo e tu começa a chorar de emoção, né? Para tu ter a dimensão daquilo que tu faz, que chega nas pessoas. O professor me mandou um áudio dizendo assim, deputada Luciane, eu sou de Blumenau, eu não te conheço pessoalmente, mas hoje, durante o almoço, eu olhei para os meus filhos e eu enxerguei você, porque eu e a minha esposa somos professores ACTs. Se eles estão se alimentando hoje ao meio-dia, é pela lei que você fez. Quando eu escutei isso, sabe, Dandi, eu disse, bah, apesar de tanta angústia que a gente vive, vale a pena, né? Vale a pena porque pelas nossas decisões, pelas leis que aprovamos, pelas nossas lutas, a gente consegue, mesmo nesse micro espaço de poder, a gente consegue fazer muita coisa decente, né? Com as condições que a gente tem, porque eu gostaria de fazer muito mais, né? Então, Douglas, eu diria para ti que essa lei dos ACTs, ela trouxe para mim eu acho que uma memória muito bonita de luta política, do orgulho que eu tenho de ter políticos sérios, sabe? Do orgulho de fazer política séria, do orgulho de ver que as pessoas estão vendo isso, né? E talvez muitos, né, Dandi, se reapaixonando pela política, porque muitos se afastaram da política, né? E talvez muitos hoje voltem a gostar da política e dizer, opa, nós temos que prestar atenção nisso. Então, eu diria que
acho que fica aqui uma grande lição, e claro, tem muitas outras coisas que eu poderia contar para vocês. Aqui hoje mesmo nós tratamos de educação domiciliar, escola sem partido, andou na CCJ, eu segurei na Comissão de Educação, agora veio a decisão do STF, eu comemorei muito, né? Então, assim, tem muitas coisas que a gente está lutando e está nos bastidores e muita gente nem sabe, mas nós estamos lá, né, como guardiões, como guardiãs da educação pública, da valorização do profissional, no espaço e no tempo e nas condições que a gente tem, né? Isso aí, Tandy, fica à vontade. Não tem, né, como não se emocionar quando a Luciane fala, né? Estou acompanhando aqui alguns comentários aí dos professores, então sempre nos representando, né? A Lu sempre. Eu tenho orgulho de ter trabalhado na campanha para a Lu. Por quê? Porque a gente sabe que você sempre vai estar do nosso lado, né? Então, colocar um pouquinho sobre essa questão aí da política. Eu sou suspeita a falar de política porque eu amo discutir política, eu sempre discuti política. Lá na escola, de vez em quando, né, eu tenho uns apelidos que não vou falar aqui, mas os professores ficam, né? Ah, Dante, mas assim, nós professores, em primeiro lugar, precisamos ter consciência de classe. Nós não somos da elite, nós não somos ricos, nós somos trabalhadores, profissionais de educação. E para melhorar nossa situação, só na luta. Tudo que nós conseguimos, né, Luciane, algumas coisas você consegue no parlamento, mas a maioria, né, porque nem sempre nós temos representantes aí, nem sempre eles votam a favor da nossa categoria, mas tudo que nós conseguimos foi com muita luta, foi através de greve, foi através de mobilização, porque senão o governo não prioriza. A educação no nosso país não é prioridade. Professor, funcionário público, então, agora nós estamos aí uma avalanche, né? Uma avalanche contra nós, que nós ganhamos horrores, só porque 2, 3 tem alguns privilégios, né? Eu até estava assistindo esse live aí, a maioria dos funcionários públicos ganham 3, 4 mil, e daí porque um ganha 20 mil, sai lá como se todos os funcionários públicos fossem Marajós, né? Marajás, não Marajós. Então, nós temos que ter essa consciência de classe em primeiro lugar, né? Senão, nós não avançamos. E falar sobre isso. Aqui em Videira, Luciane, né? A tua assessoria forneceu para o Douglas conversou contigo com a assessoria, foi feito aí o documento. E para quem entregar esse documento para proteger o emprego dos ACTs, né? Entregou aí na mão de um dos vereadores, que inclusive é meu amigo, mas foi lá e não fez nada. Por quê? Por que não fez nada? Porque não acredita nisso, porque não está na luta, porque não sabe o que é um professor ACT que já fica 10 dias de dezembro sem receber, o mês de janeiro inteiro, mais um bom pedaço de fevereiro sem receber. Imagine ficar numa época de pandemia sem receber. Então, assim, é muito importante essa questão de nós termos representantes na Assembleia, mas também na Câmara de Vereadores. E nós, este ano, aqui em Videira, sofremos por isso. Por quê? Porque não tínhamos ninguém que defendesse os professores. E outra coisa importante que a Luciane fala também, não é qualquer professor. Não é porque é professor que vai defender. Porque tem que ter consciência de classe. Quem não tem consciência de classe não luta. Não adianta, nós precisamos ocupar os espaços. E os professores também. Eu noto assim, nós não temos uma união, né? Nós precisamos nos unir também para cobrar, porque também só colocar lá e não cobrar, né, Lu, não adianta, né? Claro que eu sei que a Luciane não faz só porque ela é cobrada, mas a gente cobra ela, né? Eu incomodo qualquer coisa, mando lá pro Christian, que é o que, né, a minha ponte entre a Luciane. Tem tal coisa, dá para fazer isso, dá para ajeitar? Né? Então, a gente também tem que estar presente. E uma coisa muito importante, já que é época mesmo de eleição, a questão da venda do voto, as pessoas não têm consciência da política, né? Se vendem por uns litros de gasolina, por um futuro emprego, né? E outra questão, assim, que eu quero frisar, professores e mulheres na política, né, Luciane? Acho que nós precisamos de mais mulheres também aí para se fazer presente e para fazer essa luta aí. Porque também a gente percebe,
Luciane sozinha lá no parlamento, isso que a Luciane consegue conversar com os outros partidos, né? A gente vê aí que você sempre está batalhando, os teus opositores aí têm respeito muito pela pessoa que você é, mas não é fácil ser sozinho. Por isso que a gente precisa sempre pensar nessa questão aí de colocar representantes que vão lá para fazer alguma coisa, para o bem comum, não lá para o compadre, para a sua empresa, mas sim para o bem comum de toda a população. E essa vitória aí da lei dos ACT, devemos muito a Luciane. Eu também recebi muitas mensagens de professores. Meu Deus, Dante, a Luciane é a nossa heroína. Por quê? Porque precisava alguém. Se não tivesse, vocês acham que o governador não tinha dado a conta para todo mundo, né? Teve aí a questão da educação dos presídios, né, presidiária. Também a Luciane também batalhou para voltar. A questão do EJA, né, da educação de jovens e adultos, se não tiver alguém pressionando, gente, o governo vai deixar sem. Porque o que nós falamos é bem diferente. Nós falamos antes que a educação de qualidade, ela na sala de aula, a aprendizagem na educação, a aprendizagem, ela não vai acontecer como na sala de aula, mas ela é necessária de alguma forma. Né, Luciane? Eu digo assim, não precisava ter tanta coisa, né? Mas o que os nossos alunos precisavam de atividades, porque senão eles ficam sem ter o que fazer, né? Então precisava disso, mas não com tanta cobrança. Então nós só temos aí a agradecer a deputada Luciane, né, Douglas, porque essa lei, ela salvou muitas vidas aí, de muita gente que está desempregado. Sem falar, Lu, que eu recebi muita gente que muitos professores terminavam o contrato e daí não tinha vaga, porque estavam na vaga das licenças, não tem o que fazer. Teve professor que me disse, viu, Dandi, mas eu não consigo nem os R$600 do governo. Eu disse, mas o que nós podemos fazer? Sim, nós, funcionários públicos, direito a seguro-desemprego, a fundo de garantia. As pessoas que trabalham nas empresas, se ganharem a conta, ainda tem, né? Tem essa reserva. E nós saímos, né, com uma mão na frente e outra atrás, que nem diz o ditado popular aí. Então, muita gente que ainda... Por quê? Porque daí as salas, né, foram fechadas as salas e tal. Então, tem muito professor desempregado ainda. Mesmo com essa lei da CITES. Por quê? Porque daí eles aumentam as cargas, né? Fazem toda essa jogada aí do governo, e tem muito professor sem emprego ainda, e como me disseram, e não conseguem nem sequer o auxílio emergencial aí. Então, é isso. Verdade. O que a Lu colocou do que acontece nos bastidores, né? É muito importante ter a consciência que é uma briga constante, né? Muitas vezes não sai a limpo, não sai a claro, mas a briga nos bastidores acontece a todo momento, né? Aqui em Videira aconteceu bastante também isso. A gente foi atrás aí de apresentar a lei. Não é fácil não ter um representante lá na Câmara. A gente precisa mudar isso, resolver essa questão. Partindo para o final, tem mais uma pergunta para fazer. Queria só ler os comentários, né? Agradecer os comentários todos que chegaram aqui, muito legal. Tem esse da Eliane Andreola. Dandi, admiro, hoje sou efetiva, mas já senti na pele que é ser ACT. Excelentes profissionais, sempre na dúvida do dia a dia, do dia de amanhã, né? É verdade. Chega lá em dezembro, acaba o contrato, e aí, o que vai ser? Então, é complicado. Obrigado, Eliane. Tem um comentário também do Alessandro, né? Que ele fala, estou junto com vocês, fui aluno carente e sei a importância do professor da minha vida, né? Muitas vezes, as pessoas não fazem ideia do quão é importante o professor na vida de uma criança, né? E para partir para a nossa última pergunta, vou trazer outro comentário do Alessandro, que daí faz relação com isso, né? Que é o futuro da educação. O que vai ser a educação no amanhã, né? O que vai acontecer? Então, o Alessandro traz aqui sobre o crédito que as escolas particulares estão pedindo de 40 bilhões, né, para o governo federal. Também tem a questão que, pela primeira vez, pode ser que a defesa do Brasil, o Ministério da Defesa, tenha um orçamento maior que o da educação no próximo ano.
qual é o futuro da educação, sabe? Essa pergunta é o básico. Qual é o futuro da educação pública? Com o congelamento dos salários que aconteceu agora, com a PEC, a emenda constitucional 55 lá, do teto de gastos de 20 anos e congelamento de investimentos. Agora, tudo isso que está acontecendo, qual é o futuro da educação? Tá? E a pergunta para trazer para o nosso assunto dos professores é sobre o processo seletivo. Se vai ter processo seletivo esse ano, se vai ser renovados os contratos, né? Eu, na live de quarta-feira, Lu, eu não consegui compreender, estava cortando um pouco lá o áudio, sabe? Então, essa pergunta acho que é importante, de como que vai ser o futuro, o que a gente pode esperar da volta às aulas, né? Todo o financiamento, e sobre a questão do processo seletivo, da renovação dos contratos a nível estadual, como que vai ser a opinião de vocês nisso, para nós irmos para o final da nossa conversa. Então, eu vou começar pelo final aqui, Douglas, dos ACTs. A informação que eu vou passar, ela ainda não é oficial, né? Inclusive, eu tenho ressalvado isso, porque para mim o que é oficial? É quando eu tenho um ofício do governo dizendo que vai fazer assim, ou do secretário de Estado. Eu não tenho isso, eu tenho a fala dele que me fez por mensagens de WhatsApp. Então, ela é oficial para mim, mas eu não posso tornar público, né, no sentido de ser um documento oficial. E por várias vezes eu fui questionando como que fica o edital de ACTs, porque o tempo está chegando, porque a gente já viu outros anos que o segundo professor ficou de fora e deu toda aquela polêmica na educação especial, e enfim, eu falava, olha, secretário, nós não queremos repetir o que já passamos, vamos, né, o que vai acontecer? Então, a informação que ele me passou, que é a orientação do diretor de gestão de pessoas, que é o seguinte, devido à necessidade de não ter aglomerações, devido à situação de pandemia, devido às condições em que estamos vivendo, o governo decidiu que vai prorrogar o edital, ou seja, quem tem contratos de ACTs, né, não significa que você vai ficar na mesma vaga, naquele mesmo contrato, porque aí, e aí também eu estou falando aqui, é uma informação extraoficial, porque não veio ainda o projeto de lei para a LESC. A hora que vier, aí sim eu vou dizer, olha, está aqui, é isso aqui, né? Por enquanto, são interpretações que a gente está fazendo a partir desta resposta que eu recebi. E qual é a resposta? Nós vamos prorrogar o edital anterior dos ACTs. Então, ele vai valer por mais um ano. Ele era para um, ele vai valer para mais um. O que nós imaginamos que vai acontecer? O mesmo que aconteceu em outros momentos, quando você publica um quadro de vagas e permite que os professores se inscrevam naquele quadro de vagas, ou seja, que eles tenham contratos a partir do edital que foi prorrogado, mas o contrato em si dele não é automaticamente prorrogado, porque contrato tem prazo de validade, certo? Então, você vai terminar o contrato 31 de dezembro, eu imagino aqui a grande maioria, mas o edital é o mesmo, então, para ter validade o mesmo edital, tem que ir um projeto de lei para a Assembleia autorizando prorrogar. Então, nós estamos aguardando que seja enviado, para depois, então, a gente poder dar publicidade a isso. Mas eu imagino que agora ficou aqui um pouco mais explícito, né? Inclusive, quarta-feira, nós vamos retomar na live esse ponto e vamos publicar uma nota bem específica sobre isso, para não ficar dúvida nenhuma, né? Então, isso tu pode até dizer para os professores, olha, vai ter uma nota da deputada dando esses passos, então, o que vai acontecer? Mas é basicamente o que eu falei aqui. Sobre a questão dos recursos para a educação privada, quer saber de uma coisa, Douglas? Eu não me surpreendo com esse governo, de verdade. Eu acho que as pessoas optaram, ao invés de escolher nas eleições um professor que fez uma revolução como ministro da Educação, e que eu posso respeitar todas as ideologias e partidos, agora eu desafio qualquer um a provar que alguém fez mais do que o Haddad no Ministério da Educação. Eu desafio, porque eu estou na educação há 30 anos. Foi nesse período do Haddad que se expandiu a rede federal de institutos, universidades federais,
se criou o ProUni, ele idealizou o ProUni, e quando ele conta essa história, eu já estive com ele em espaço onde ele contou por que veio, porque o presidente Lula me chamou e disse o seguinte: escuta, dê um jeito, tem muita gente que não está pagando imposto, nós temos que transformar isso numa coisa boa para os estudantes. E aí veio a proposta do Haddad. Olha que sacada, né? É um cara que formula política pública, não é um cara só que copia, formula a partir da realidade que tem. Aí veio a ampliação do FIES, aí veio o IDEB, aí veio o Pró-Infância, aí veio a lei do piso, aí veio o Fundeb, aí veio o Plano Nacional de Educação, aí veio o Parfor, e ainda tem professor que não escolhe esse cara para ser presidente. Eu, sinceramente, isso para mim é uma coisa mal resolvida, não consigo entender como é que as pessoas não fizeram essa leitura. E aí agora, quando a gente vê você colocar 2% na segurança, nas Forças Armadas, 2% a mais do orçamento, e você fazer uma briga com o Congresso Nacional porque você não queria ampliar o Fundeb, vamos lá, né? Vamos lá, né? É um tapa na nossa cara. E mais aqui, não vamos esquecer que tem uma ameaça muito grande em relação ao piso do professor, que quando estava o Haddad, nós estávamos discutindo já com ele o piso graduação e pós-graduação. Esse era o debate que a gente estava avançando. Quer dizer, além de parar no piso magistério, a gente está correndo risco agora de o piso do professor não ser mais reajustado de acordo com o crescimento do PIB nacional ou do custo aluno-ano, e somente o INPC. Eu vou dizer uma coisa para vocês, se vocês pegarem o piso de 2007, quando ele foi criado, 2008 até agora, e colocar só a inflação, que é o que esses caras estão querendo agora, vocês podem pegar o piso que está hoje em quase R$3.000, vai dar 1.500 por aí. Essa é a perda, essa é a conta. Os governos fazem opções políticas. Eu defendo o governo que entenda que a educação tem que estar na centralidade da discussão. Para mim, e por que eu defendo isso aqui? Vamos ser aqui bem honestos entre nós. Esses estudantes que estão nas escolas públicas brasileiras, 40 milhões de estudantes. Em Santa Catarina, 22%, aliás, 22 não, porque aqui tem a rede privada, né? Mas vamos pegar aqui em Santa Catarina um número significativo. Na rede estadual, 500 mil estudantes, tá? Se a gente pegar só na rede estadual, 500 mil estudantes, 70 mil na educação de jovens e adultos, e aí vai. Alguém tem dúvida aqui da importância que tem, como esse menino falou, da importância que tem a educação pública de qualidade para a vida dele? Alguém tem dúvida aonde é que os filhos dos trabalhadores vão ter acesso a um conhecimento crítico, ao conhecimento científico, se não é na escola? Vai ser aonde? Vai ser na empresa? Quer dizer, o empresário vai parar e vai dizer, gente, agora vamos entender de geografia, vamos pensar aqui, vamos estudar filosofia. Vai ser na igreja isso? O pastor vai dizer, vamos pensar aqui, vamos puxar aqui os filósofos, né? Vamos puxar a Grécia, vamos puxar todo mundo aqui e vamos fazer uma reflexão religiosa e filosófica. Vai ser nos meios de comunicação isso? Vai ser aonde que vai ser? Vai ser na escola. Vai ser na escola. É o único espaço para a maioria dos filhos de trabalhadores. Então, é o seguinte, é por isso que nós temos que brigar muito, lutar e não abrir mão. E quer me ver, eu, Leoa, é brigar por dinheiro para a educação pública. Não tem negociação, é inegociável, né? E eu fiquei muito triste quando no Senado, agora, na discussão do Fundeb, Douglas, veio o debate de enfiar, vou usar bem esse termo aqui, porque é enfiar mesmo, né? Como a Dandi falou, enfiar goela abaixo é a mesma coisa, é enfiar lá no meio os aposentados. Por quê? Porque é uma forma de tirar dinheiro para investimento em manutenção do ensino. Porque quando você coloca os aposentados, você está dizendo o seguinte, que os aposentados passam a estar no cômputo do orçamento e na manutenção do ensino. Ora, eu, quando me aposentar, eu não estou mais na manutenção do ensino, eu já estive. Eu passo a ser o quê? Eu tenho direito adquirido de receber o meu salário pelo Estado, porque eu já contribuí. Então, aquilo que o Estado investia em mim como professora nativa, ele tem que investir em outro nativa. E eu estou na reserva, eu sou inativo, eu estou na aposentadoria.
Então, houve uma manobra do Rio Grande do Sul, que lá eles estão fazendo isso com o Fundeb. Aqui em Santa Catarina, nós estamos numa luta, eu, inclusive, tenho uma ação civil pública, que eu impetrei uma representação e o MP acatou e instaurou uma ação civil pública, por conta dos aposentados no Fundeb. Então, aqui nós estamos quase chegando a tirar todos, né? Não é tirar o salário, por favor, não sou contra nenhum aposentado, eu também quero ser. Eu estou dizendo que tem que entrar no Caixa Geral e não é mais do Fundo de Educação. Então, eu termino dizendo que os governos fazem opção política, né? E aí, Dandi, quando você fala aqui, uma coisa bem importante, quando você diz assim que é a luta que faz a lei, eu quero dizer que eu, inclusive, sou resultado dessa luta, entendeu? Não é que eu faço a lei, eu só consigo fazer a lei porque cada vez que eu abro a boca para defender a educação, os deputados olham para mim e enxergam vocês, porque eles sabem que tem retaguarda, entendeu? Então, isso é importante dizer que quando um parlamentar sai do seio, da base da educação, não de cima para baixo, mas da base, e está lá, quando ele apresenta algo, ele está representando os professores. Aí dá uma outra dimensão, inclusive quando a gente pensa na aprovação de lei, né? Já falei bastante, mas acho que eu respondi aqui, Douglas. Sim, Dandi, pode ficar à vontade. Então, assim, acho que a Luciane já explicou muito bem, né, sobre a questão do Fundeb aí, sobre essa questão, concordo plenamente, o dinheiro é para a educação pública, nós precisamos de dinheiro, isso vai tirar, né, tanto para a educação privada, quanto aí para o Ministério da Defesa, que querem passar a mão no nosso dinheiro, né, então não vou me deter a isso. Eu vou me deter a pergunta, né, qual o futuro da educação? Aí eu te digo, né, Douglas, eu vejo que, como diz a minha amiga, a professora de informática, a Rafaela Segalin, que era sempre na luta conosco aí nas greves, ela dizia, nunca tá tão ruim que não pode piorar. Então é isso, né? A nossa educação pública já não tá boa, mas ela pode piorar. Por quê? Porque se não aprovar o Fundeb, como nós defendemos, que é dinheiro para a educação pública, é para investimento, é para o piso dos professores, se não for aprovado dessa forma, nós vamos voltar a anos anteriores, onde não se via mais investimento nenhum. Não que a nossa educação está uma maravilha, né? Nós sabemos que ela precisa melhorar muito, mas aí com a criação do Fundeb, né, Luciane, veio dinheiro para as escolas, veio investimento, os diretores têm dinheiro, têm cartão, conseguem fazer reformas, conseguem aplicar o dinheiro na escola, a valorização dos professores com a criação do piso nacional. As pessoas falam muito, todo mundo sabe da minha posição política, Luciane, e muita gente diz, porque você é Lula? Assim, professor, mas quem foi, né, que chamam de analfabeto, de tudo que estereótipos aí, falam dele, mas quem foi o cara que peitou e fez o piso nacional dos professores? Foi o presidente Lula. Para mim, isso aí foi a maior valorização que ele teve em relação aos professores. Outra questão, quando veio dinheiro para nossa formação, né, Luciana? Então, o PENAIC, que foi um programa aí de formação dos professores, do qual eu fiz parte, muitos colegas meus da minha escola fizeram, foi um programa que foi uma formação de verdade, não é essa balela de ali assistir um videozinho e fazer uma avaliação e dizer que eu aprendi, não. Nós aprendemos trocando experiência. Então, o PENAIC foi o maior programa de valorização dos professores, tanto na formação como na questão da valorização em si, porque nós recebíamos a bolsa, que também incentivava, porque quando o professor ficava, eu vou lá para aquele curso, mas daí eu tenho uma bolsa, né? A gente sabe que numa sociedade capitalista como nós vivemos, né? Todo mundo, um dinheirinho extra aí é bem-vindo. Então, eu quero dizer assim, que nós evoluímos muito, né? Houve muito progresso aí na área da educação, nós conquistamos o nosso piso e agora tá para ir, né? Por água abaixo aí, se nós não defendermos, e com um governo que não tem prioridade à educação, não tem muita alternativa, tá? Então, eu vejo que o futuro da educação,
com o congelamento dos salários. Não só dos salários, né, mas é o congelamento, inclusive nos investimentos, que já foi aprovado, não é? Daí as pessoas dizem, o professor só está preocupado com o salário, não é? Porque não é só meu salário que vai ficar congelado, é o investimento na educação. Se a escola precisar de uma reforma, não tem dinheiro. Se a escola precisar comprar material, não tem dinheiro, né? Então, já veio muito dinheiro para as escolas. É ali quando começou mais educação também, Luciane, que era o Haddad, que era o nosso ministro. Meu Deus, a escola, e aí tem professores e tem diretores aqui na nossa live acompanhando, e eles sabem disso. Nunca veio tanto dinheiro direto para a escola comprar. As escolas equiparam com material pedagógico, com livro, literatura. Nunca se viu tanto livro na escola como nesses últimos anos. Então, o que a gente vê agora é o oposto de tudo isso, né? É tirar tudo que nós conquistamos e não ver a gente não vê muito a luz lá no fundo do túnel, não. Tá, Douglas? Então, tá bem complicado aí, essa questão do nosso programa. Só dizer que o que a Lu traz aí sobre prorrogar o edital, a rede estadual, né, meus colegas professores da rede municipal aqui, a gente ainda não sabe, eu pelo menos não sei o que vai acontecer, se vai ser prorrogado, o que vai ser, não sei dizer, tá? Isso é também um reflexo de não ter democratizado as discussões, os debates, né? A gente só fica sabendo, a gente não participa muitas vezes, né? Então, isso a gente teria que ir atrás das informações, conforme elas forem chegando, a gente vai vendo o que faz, né? Antes de terminar, queria mais uma vez agradecer cada pessoa que assistiu, que comentou aqui a live, dizer que vai ficar disponível aqui no Facebook. Eu vou colocar também no meu canal no YouTube, para deixar lá mais fácil de encontrar, talvez. E estou trabalhando também para colocar como podcast aí nas plataformas, tentar espalhar o máximo possível o alcance disso para fazer um debate bacana, né? Que é importante. Muitas das coisas que foram colocadas hoje, muita gente precisa ouvir, precisa saber, ter conhecimento disso que está acontecendo. É muito importante. Aqui nós temos o IFC aqui em Videira há pouco mais, né, de 10 anos. Ano passado, em maio, foi feita uma movimentação muito bonita pelo pessoal do IFC para a defesa, né, do investimento. Mais uma vez, já foi colocado que vai ser cortado dinheiro das instituições federais. Então, precisa ter, mais uma vez, atenção para o que vai acontecer. Eu sou mestrando agora da UFFS, Chapecó, né? Sei como que é, né? Sempre foi um sonho meu fazer mestrado. Eu falo, eu nem quero ser doutor, eu quero ser mestre. Sempre foi meu sonho era ser mestre. Só que, na minha época, nunca que tinha IFC aqui em Videira. Então, para eu estudar depois do ensino médio, não tinha o que fazer, né? Ou você ia para a UNOESC que pagava, ou tu tinha que ir lá para Florianópolis. Não tinha mais nada perto aqui. Então, o sonho para quem não tinha tanta condição assim de estudar mais era muito pequeno. Agora, o pessoal ali da escola, né, os mais novos, tem a possibilidade de entrar no Instituto Federal. O pessoal da minha idade, assim, que saiu da universidade, ficou meio restritiva, tem a possibilidade de ir para Chapecó fazer um mestrado gratuito. Então, até mesmo estudante que sai do ensino médio também tem uma federal a 200 quilômetros, não a 460, né, que é uma diferença muito grande. Então, nós temos grandes avanços que aconteceram e nós precisamos ficar atento para que isso não acabe, né? E isso só não vai acabar se a gente lutar. Isso é muito importante. Dizer que nós, da educação pública, a gente preza muito, né, pelo lado humano, pela formação do cidadão, do caráter. Em conversa com um colega meu, esses dias, ele usou uma expressão que eu não vou esquecer jamais, falei para ele que pode ser que eu tenha ouvido, mas depois que ele falou, nunca mais vou esquecer, que é o aluno fazedor de tarefa. Né? A gente não quer aluno fazedor de tarefa. Para o professor, não basta você pegar uma atividade e responder. A gente quer que você aprenda sobre isso, reflita, transforme esse conhecimento em algo útil para a tua vida, né? Então, é muito importante, nesse momento, a gente percebe que isso é mais difícil ainda de acontecer, de a gente criar essa educação de construção do cidadão, de construção da pessoa crítica, pensadora, né? E para conseguir avançar nisso, é preciso de muita luta, né?
de muita consciência, porque para voltar à sala de aula a gente precisa se cuidar, é preciso ficar em casa, quem puder, é preciso usar máscara, é preciso evitar festa, evitar aglomeração, tudo isso para que a gente possa, no futuro, voltar a ter esperança. E a esperança do Paulo Freire, agora também gosto muito dessa, a esperança do Paulo Freire, não é esperar, é agir para que as coisas aconteçam, né? O esperançar. Então, agradecer mais uma vez a todos e a você, Luciane, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter estado presente aqui comigo hoje, com a Dante, com todo o pessoal. Obrigado pelas palavras, muito emocionante. Teve um momento aqui que eu quase chorei, me segurei aqui, cara, porque a gente está com sentimentos muito aflorados também, não é fácil, não. Então, agradeço você, agradeço a Dante, obrigado pela conversa, guardo vocês no coração mesmo, e deixo espaço para vocês fazerem as considerações finais. Mas pode chorar, né, Douglas? Eu, inclusive, já chorei em várias lives que eu fiz. Tem horas que a gente tem que dizer, olha, não dá, né? Travou tudo aqui, somos seres humanos, né? Mas eu quero agradecer muito a oportunidade, quero deixar um abraço muito forte aqui para todos. Vocês sabem que hoje de manhã eu fui para um programa de rádio aqui em Chapecó, e aconteceu uma coisa muito legal. Porque quando eu estava em sala de aula, eu não fui só professora dos meus alunos, eu não ensinei conteúdos, eu não fui alfabetizadora apenas. Eu abraçava meus alunos, eu me emocionava com eles. Quando um menino de 7 anos, aliás, que era para ter 7 anos, mas que era repetente há 4 anos, devia ter uns 10, 11 anos, o dia que esse menino começou a ler, eu comecei a chorar com ele. Então, para mim, isso é mais importante do que tudo. A gente deixa marcas na vida dos nossos alunos, Douglas e Dandy, que não são conteúdos de matemática, de português, de história e geografia. As marcas que a gente deixa podem transformar a vida dos nossos alunos. E hoje de manhã, quando eu estava na rádio, aconteceu uma coisa muito legal. Eu recebi no meu WhatsApp pessoal uma mensagem do Rogério. Oi, prof, aqui é o teu ex-aluno. Estou te ouvindo e concordo com tudo que você falou. Aquilo já me deu um negócio, assim, né? Porque isso fazem... Olha, eu estou com 50 anos, fazem uns 25 anos que eu dei aula para ele. E aí, quando a jornalista que estava fazendo a apresentação do programa foi ler os comentários, ela disse, olha, tem uma aluna aqui tua que está em Florianópolis. Então, tinham 2 alunos, um em Chapecó, que entrou no meu WhatsApp, e uma aluna de Florianópolis que entrou no Face da rádio e disse, prof, eu te acompanho, eu te amo. Então, assim, eu acho que isso não tem preço, né, Douglas e Dandy? É só ser professor que consegue isso. Qual é a profissão que você encontra depois de 30 anos, uma mensagem de um aluno teu, e de um aluno que está melhor de vida, de um aluno que reconhece que passou por você e é uma pessoa que valeu a pena, que está na sociedade construindo paz, justiça, amor, por muito das palavras que tu fez, do que tu ensinou, do contato que tu teve. Não é só conteúdo. Então, escola forma gente, forma cidadãos, que são profissionais, mas que são gente acima de tudo. Se o professor entender que é gente acima de tudo, Dandy, a gente não se olha mais como uma categoria superior, a gente se olha de igual para igual. Porque quando a gente se enxerga como gente, eu olho para o meu aluno como um pai, como uma mãe, como um avô, como um sobrinho, enfim, eu olho para as vidas que a gente vai se misturando e se transformando. E eles aprendem com a gente e a gente aprende com eles. Demais, muito, sempre. Aprende a enfrentar as dificuldades, a interpretar o mundo do jeito que eles olham e não do jeito que a gente vê.
Então, eu sou muito feliz de ser educadora. Eu estou deputada, mas eu sou professora. E tenho orgulho dessa profissão. Então, quero deixar um abraço aqui imenso a todos os alunos, para que lembrem sempre dos seus professores, né? Com erros e acertos, mas como gente. E para todos os professores que olhem pelos alunos como esta oportunidade de fazer aquilo que Paulo Freire diz, né? Que é o papel da educação, é a gente ser mais gente, é a gente se humanizar, tá bom? Um beijo aí no coração e boa semana para todos nós. Então, falar depois da Luciane, né? Não tem muita. É muito emocionante mesmo, né, Lu? Eu também. Sempre fui alfabetizadora, sempre não, né? Depois de um certo tempo, mas assim, amo a alfabetização, amo meus alunos, né? Quando a gente vai se despedir, quando eu me despedi para sair do sindicato, foi uma choradeira. Agora que eu também me desincompatibilizei, por mais que seja por meio, né, da internet, mas a gente tem esse vínculo que é bem maior do que só ser um simples professor e um simples aluno, né? A gente cria laços com as famílias. Nessa época de pandemia foi bem isso. A gente começou a conhecer mais as famílias se aproximaram mais da escola. Então, é um único também, e tira aí de toda essa tristeza, de toda essa dor, de perder pessoas, de passar por momentos muito tristes. Em contrapartida, você tem assim, uma proximidade maior aí com as famílias. Quero agradecer ao Douglas também pelo convite, muito obrigado. Agradecer a presença da Lu, que é a nossa inspiração, e dizer para você, Lu, que todos os professores te admiram muito, e é independente de partido político, né? Eu que trabalho com os professores e conheço, eles dizem, não importa, a Luciane, ela luta pela nossa categoria. Então, independente de partido político, de posição partidária, então você tem uma admiração muito grande aí pelos professores, e nós só temos que até agradecer, porque se você não estivesse no parlamento, né, a nossa educação catarinense teria outra, né, estaria... Eu agradecer também a você, agradecer as pessoas que compartilharam aí, tá conseguindo aos pouquinhos, depois vamos ler bem direito todos eles. Muito obrigado a todos, e dizer assim, que nós, professores, precisamos sempre estar na luta, que nós, professores, precisamos olhar com carinho para os nossos alunos que não têm condições. Eu sei que não é fácil, porque a gente se revolta, preparar uma aula, eu vejo os professores falando, eu preparei uma aula maravilhosa, o aluno nem respondeu, né? Claro, mas a gente também tem que se colocar no lugar do outro. A direção, a equipe técnica da escola também olhar para os professores. Tem professor com problema que nem sabe o que o professor está passando. Então, as direções têm que ter esse outro olhar. Eu converso muito aquilo com a nossa coordenadora aqui da gerência. Então, assim, sempre ter essa conversa, assim, de ter um olhar para o professor, porque é uma época que exige isso, né? Exige um outro olhar. Então, a gente consegue ter uma conversa para os problemas dos professores, para que as direções também compreendam que não é tudo mil maravilhas para ninguém, né? A gente sabe aí que todo mundo está passando num momento muito difícil. Então, minha gratidão por participar. Gostei, estava um pouco nervosa, porque participar de uma live com a Luciane Carminati não é para qualquer um, né? Mas, assim, gostei do papo. A Lu sempre nos incentivando, trazendo também informações importantes que nós precisamos saber, né? Para a gente também fazer a defesa aí em relação a nós, professores, como funcionários públicos, e defender a educação sempre. Então, muito obrigada pela oportunidade, uma boa noite e uma ótima semana para todos nós, e continuamos na luta sempre. Exatamente. Já queria adiantar, né, que semana que vem a gente tem mais uma live, estamos organizando ela, que é a sequência dessa, né? A gente quer ouvir aí os personagens da educação, né? Hoje eu represento, quero dizer que queria deixar representado que os diretores
e orientadores das escolas também, que estão na linha de frente aí, todo dia na escola, né? Um trabalho árduo também, ouvindo muita coisa, né? Então, minha grande gratidão aos diretores e orientadores, todo o pessoal da secretaria também, das escolas. Parabéns pelo trabalho e força, vocês são feras. Um grande abraço e um beijo aos meus colegas professores também. Dizer que vocês são feras, caras. Eu sempre que posso, eu faço uma publicação, eu enalteço a classe, porque vocês são os caras. E semana que vem a gente vai ter, então, uma live bem especial, assim. Já vou deixar o convite a todos e a todas. Vou tentar reunir aqui alguns estudantes para conversar com eles, para entender da boca deles, dos próprios estudantes, como que está sendo essa pandemia, né? O que está acontecendo, como que eles estão enfrentando tudo isso. Então, semana que vem, a conversa é com a gurizada. Então, fica o convite para segunda-feira às 6h30, todos presentes novamente. E um beijo a todos. Tchau.